Segunda-feira repleta de informações, quero te contar nesse vídeo sobre qual foi o clube brasileiro que procurou e fez nos últimos dias proposta oficial a Borré. Vou te contar também sobre o Corinthians negociando mais um atacante. Atualizações sobre o São Paulo e as negociações com o Sabino, que eu te contei com exclusividade na manhã dessa segunda-feira. Para completar, falo também sobre o primeiro reforço do Internacional na temporada de 2021. Qual é a chance de o Atlético Mineiro contratar o Guerreiro, que vive os últimos meses de seu contrato com o Internacional? E para finalizar, preciso te contar sobre um jogador do Bahia que está renovando seu contrato. Excelente notícia para o torcedor tricolor. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal. Enfim, passamos da marca de 1 milhão de inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que às 8 horas da noite tem programa do Nicola com um entrevistado bem especial, Júlio Casares, o novo presidente do São Paulo. Vai responder a tudo que você quiser, é só mandar as perguntas que eu vou repassando para eles, beleza? Bom, bora começar o vídeo. Antes, só passar uma dica bem importante. Bora começar o vídeo com uma pergunta. Você já parou para pensar na possibilidade de ter uma mesa de sinuca ou bilhar totalmente personalizada aí na sua casa? Por exemplo, com o escudo do time do seu coração ou nas cores que você quiser? Então você precisa conhecer a Carlim Bilhares, uma empresa super bacana que acaba de virar parceira do canal do Nicola. O trabalho dos caras é espetacular e dá para escolher absolutamente tudo. Como, por exemplo, a mesa 2 em 1, de jantar e também de bilhar. Eles também produzem mesas de pebolim. A fabricação é da própria Carlim Bilhares, que envia sua mesa de bilhar, sinuca ou pebolim com frete grátis e montagem para 6 estados, além do Distrito Federal. Quer mais? Dá para parcelar em 12 vezes e você só começa a pagar quando receber sua encomenda. Entre agora mesmo no site da Carlim Bilhares, vou deixar o link na descrição desse vídeo e você vai curtir bastante a infinidade de produtos e modelos à disposição. Vire agora mesmo cliente. Tenho certeza que você vai curtir e se divertir bastante com a Carlim Bilhares. Bora começar o vídeo falando sobre o Bahia com uma excelente notícia para o torcedor tricolor. O clube deve anunciar nas próximas horas a extensão do contrato de Patrick de Luca, volante que tem barbarizado nas primeiras rodadas da atual temporada. Jogador revelado na base do Palmeiras, jogava como zagueiro e como volante, mas por ser muito baixo, acabou não tendo tantas oportunidades. Se mudou para o Sub-20 do Bahia, fez boa temporada pelo Sub-20, participou de forma destacada daquele time vice-campeão da Copa do Brasil Sub-20, foi promovido ao time principal e virou titular absoluto na atual temporada. O contrato acabava no fim do mês de abril, o que chamava a atenção de outros clubes do exterior. O Chicago Fire, da Major League Soccer, era um dos interessados em contratar o Patrick de Luca de graça. O Patrick entendeu ao lado dos seus empresários que a melhor coisa a fazer era estender o contrato e a partir de agora o Bahia vai ter uma enorme segurança em relação ao jogador. Isso porque a multa rescisória, que era de apenas R$1 milhão, vai passar para algo na casa de 66 milhões de reais, quase 10 milhões de euros. O novo contrato só termina em dezembro de 2022. Ele vai ter direito a um bom aumento salarial e certamente vai ficar ainda mais feliz. Jogador que disputou 4 partidas na atual temporada, foram 2 gols marcados. Ele marcou contra o Sport na vitória por 4-0 desse fim de semana. Já havia balançado as redes também contra o Botafogo da Paraíba em outro jogo da Copa do Nordeste. Volante de apenas 21 anos de idade, com um bom chute, com muita capacidade de criação, com um ótimo passe. Mais uma das promessas surgindo no Bahia. Bora falar agora sobre o primeiro reforço do Internacional para a temporada de 2021. Trata-se do chileno Carlos Palacios, só 20 anos de idade, atua como atacante de lado de campo ou como meio-campista, foi comprado junto à União Espanhola. É um empréstimo de 1 ano com a obrigação de compra por um contrato de mais 3 temporadas, ou seja, ele estará vinculado ao Internacional até 2025. Operação total de 3 milhões de dólares ou 16 milhões e meio de reais. É o Inter investindo por entender que esse menino tem enorme futuro. Trata-se de uma das grandes promessas do futebol chileno. Com a camisa da União Espanhola na temporada passada foram 33 jogos e 8 gols marcados, um dos principais destaques do país. O Inter vinha há bastante tempo negociando para tentar conseguir o menor preço possível e acabou batendo o martelo por esses 16 milhões e meio de reais. Internacional que ainda não havia contratado jogadores. A grande novidade havia sido a presença de Miguel Ángel Ramírez, técnico que já comandou o Internacional por 2 partidas, 2 vitórias. O mais curioso é que a primeira vitória em que ele assistiu à distância foi uma vitória mais convincente do que a última, em que ele já esteve no banco de reservas, mas é só um início de trabalho e o Campeonato Gaúcho está apenas no começo.
Bora repercutir agora uma notícia que explodiu como uma bomba na manhã dessa segunda-feira nas redes sociais, tudo porque a revista Colorada publicou o interesse do Atlético Mineiro na contratação de Guerreiro. A notícia até faz bastante sentido, levando em consideração que o homem forte de futebol do Atlético Mineiro é o Rodrigo Caetano, o mesmo diretor executivo de futebol, que levou o Guerreiro primeiro para o Flamengo e depois para o próprio Internacional. O Guerreiro tem contrato com o Inter somente até dezembro, ou seja, a partir da metade do ano já poderia assinar um pré-contrato. De acordo com a publicação, a ideia do Atlético é tentar a contratação do Guerreiro de graça para o próximo ano. Fui checar essa informação com o Rodrigo Caetano. É até curioso contar que o nome do diretor executivo de futebol do Galo foi parar nos Trending Topics, depois da especulação dessa contratação. E eu fui checar com o Rodrigo Caetano o que havia de verdade nessa história. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, óbvio que não existe isso, fecha aspas. Ele está assegurando que o Atlético Mineiro nesse momento não tem capacidade para fazer grandes investimentos. Pelo contrário, que a ordem é dar uma segurada nos custos, até porque o Atlético já contratou bons jogadores para a temporada e está preocupado com o fluxo de caixa, com a capacidade ou com a incapacidade de trazer ou de bancar salários dos atuais atletas. O Galo já contratou para 2021 o lateral esquerdo Dodô, fixou a compra, ou garantiu a compra do Johan, que estava emprestado pelo Palmeiras, fechou também a contratação, a mais importante de todas, pelo menos para mim, do Nacho Fernandes, meio atacante que era do River Plate, negócio de 8 milhões de dólares, além do Hulk, que veio da China depois de um longo tempo fora do Brasil. O Atlético ainda está em busca de um volante e de um zagueiro. Vários nomes para atacantes têm sido especulados no Atlético, o que tem causado enorme irritação dos dirigentes do Galo. Os dirigentes entendem que o Atlético está sendo usado como vitrine, como uma forma dos empresários especularem para garantirem mais visibilidade, mais notoriedade para os seus atletas. Só para arrematar sobre esse assunto, vale a lembrança de que o Guerreiro, depois de um longo tempo de recuperação de uma lesão grave, ele voltou a jogar no último dia 14 de março. Esteve em campo por 25 minutos na partida contra o Ipiranga, pelo Campeonato Gaúcho. Atacante peruano de 37 anos de idade que ganha em média R$830 mil por mês no Internacional. Estou me referindo a salários mais luvas, o prêmio pela assinatura do contrato. O salário dele é de mais ou menos R$500 mil por mês, mas ele teve direito também a luvas, que totalizaram R$30 milhões por um pacote de 36 meses. Foi esse o acordo que ele fechou lá atrás, quando virou jogador do Internacional. Bora dar uma atualizada sobre a situação de Sabino, zagueiro de 24 anos de idade que interessa ao São Paulo, informação que você soube primeiro no canal do Nicola na manhã dessa segunda-feira. Na oportunidade, quando contei sobre a história, não tinha muitos detalhes de como é que funcionaria esse acordo. E agora consegui entender melhor e é por isso que eu quero contar para vocês. O Sabino não parece fazer parte dos planos da atual diretoria, a ponto de o presidente Andrés Rueda já ter afirmado para os representantes do jogador que se encontrassem propostas por ele, o Santos toparia liberá-lo de graça, tudo para não ter de bancar um salário de R$200 mil por mês, um dos salários mais altos do atual elenco. E o curioso é que o Sabino teve a renovação do contrato e o aumento do seu salário feito pelo Orlando Rolo nos últimos meses de gestão do antigo presidente. O Rolo deu lugar ao Andrés Rueda, que diz ter sido surpreendido com esse aumento salarial. Então, por conta disso, o Rueda teria falado aos empresários do atleta que se pintasse alguma proposta, o Santos não criaria dificuldades e o liberaria de graça. A partir daí, os empresários do Sabino começaram a sugerir o jogador para alguns clubes brasileiros, entre eles o São Paulo, que está em busca de um zagueiro canhoto exatamente no perfil do Sabino, de boa qualidade com a saída de bola e também de muito recurso técnico e ótimo cabeceio. O nome, de acordo com a apuração minha, junto a uma pessoa envolvida nas tratativas, o nome agradou ao Muricy Ramalho, especialmente pelas condições do negócio. O que foi vendido para o São Paulo é que talvez o Santos topasse até liberá-lo de graça. Diante dessas circunstâncias, o São Paulo deu ok para que a conversa avançasse. Se o Santos de fato topar rescisão de contrato de forma amigável para se ver livre desses R$200 mil de salário, o São Paulo vai ter o maior prazer em fechar com o Sabino. Inclusive vai haver uma reunião nessa terça-feira entre os representantes do Sabino e os dirigentes do São Paulo. Esse encontro está marcado pro Morumbi, para tentar ver algum avanço em cima dessa história. O que o São Paulo não gostaria de ter de pagar uma quantia alta ao Santos para liberar o jogador, até porque o Santos já havia dito aos empresários do atleta que o Sabino estava fora dos planos. Ele até atuou em uma partida dessa temporada, Sabino que esteve emprestado nos 2 últimos anos ao Curitiba, deixou uma boa impressão por lá, mas na Vila Belmiro parece não gozar de tanto moral. Bora falar sobre o Corinthians, que não para de se livrar de jogadores que não faziam parte dos planos. Eram mais de 40 e a gente já pode colocar nessa conta mais um. O atacante André Luiz, que havia sido comprado da Ponte Preta, está sendo emprestado para o Atlético Goianiense. Mais uma informação exclusiva que você sabe primeiro no canal do Nicola.
Como é que vai funcionar esse empréstimo? O Atlético Goianiense não vai pagar absolutamente nada pelo empréstimo até dezembro, mas ficou responsável por 100% dos salários. Foi a forma que o Corinthians encontrou para abrir mão de mais um jogador que não fazia parte dos planos do Mancini e que onerava a folha em mais ou menos R$100 mil por mês. O André Luiz, desde que foi contratado pelo Corinthians, só esteve em campo em 5 partidas pelo próprio Timão. Acabou sendo emprestado pelo Fortaleza, onde foi mais ou menos. Esteve na temporada passada na Coreia do Sul, onde foi muito bem. Ele jogou 27 partidas e fez 13 gols. O começo foi espetacular, com média superior a 1 gol por jogo. Ao passar do tempo, ele continuou como titular, mas já não marcou tantos gols por causa da crise causada pela pandemia. Acabou não sendo comprado e foi devolvido ao Corinthians. O André Luiz esteve na mira do Cuiabá, mas acabou fechando com o Atlético Goianiense. Vai jogar a primeira divisão pelo Atlético Goianiense e também o campeonato goiano como reforço do Dragão. Só para arrematar com mais uma saída, o Corinthians vai concentrando ou diminuindo sua folha salarial. Timão que tinha, no fim do ano passado ou no começo desse ano, a terceira maior folha do país, só atrás de Palmeiras e Flamengo. Quero fechar o vídeo com uma informação bem importante. Tenho contado para vocês desde sexta-feira que tem um clube brasileiro que fez proposta oficial pela contratação do Borré. Nada tem a ver com o Palmeiras, pelo contrário. O interesse desse clube surge a partir da notícia da desistência do Palmeiras em relação ao atacante colombiano que vive os últimos meses do seu contrato com o River Plate. Na sexta, no sábado e no domingo, contei para vocês que não tinha ideia de que clube era, não podia afirmar nada porque não tinha informações. Mas nessa segunda-feira o telefone tocou e do outro lado da linha uma pessoa envolvida nas tratativas me assegurou que o clube brasileiro interessado foi o Grêmio. Sim, o time de Romildo Bolzan fez uma proposta boa, menor do que a do Palmeiras, mas bem maior, por exemplo, do que a do São Paulo, que alguns dias atrás tentou a contratação do Borré. Qual era a estratégia do Grêmio? Primeiro que ele foi diretamente nos empresários legais do Borré, ao contrário do que fez o Palmeiras, que usou desde o início o André Cury como intermediário. O André tinha a estratégia de não colocar os empresários do Borré a fim de diminuir o custo total da operação. Afinal de contas, a comissão seria muito menor com apenas ele do que tendo ele e também os empresários que acompanham o Borré desde o início da carreira. O Grêmio se dispôs a pagar US$ 1,5 milhão por temporada de salários. Vale a lembrança de que a oferta do Palmeiras era de US$ 2 milhões por temporada, ou seja, uma diferença de US$ 500 mil a menos. O Grêmio também reduziu um pouquinho em relação à luva, que é aquele prêmio por assinatura do contrato. O Palmeiras havia prometido pagar US$ 4 milhões e 400 mil, sendo US$ 1,5 milhão à vista. Já o Grêmio propôs US$ 4 milhões ao longo de 4 anos, ou seja, US$ 1 milhão por ano. Foi a forma que o Romildo Bolzan e também o Carlos Amodeu, que são os homens que comandam o futebol do Grêmio, a forma que eles encontraram para não onerar demais os cofres do Grêmio, mas permitindo uma contratação de um jogador gigante, de uma contratação de um jogador importante, que foi um dos grandes protagonistas do River Plate na temporada passada. Só que, posso te assegurar que, para tristeza do torcedor do Grêmio, essa primeira oferta do tricolor gaúcho já foi recusada pelo Borré. Ele entendeu, especialmente depois do desacordo com o Palmeiras, que é hora de dar uma pensada, é hora de esperar por alternativas que possam aparecer daqui até metade do ano, especialmente do futebol europeu. Se essas propostas não vierem, aí sim ele vai voltar a discutir alternativas em território brasileiro. O Borré ficou bem frustrado, ficou bem chateado com a forma como a negociação com o Palmeiras se completou ou se concluiu. Ele já estava convencido de que o melhor caminho para ele era jogar no Palmeiras. O Palmeiras acabou desistindo, então agora o Borré quer dar uma pensada, uma refletida, quer ver o que vai fazer, aguardando também por eventuais propostas que venham da Europa. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, já passamos da marca de 1 milhão de inscritos. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê a partir das 8 da noite com o programa do Nicola, tendo como entrevistado Júlio Casares, o novo presidente do São Paulo. Espero vocês. Tchau, tchau.